Você se machucou no trabalho e está com dúvida se a empresa pode ou não ser responsabilizada por suas despesas? A resposta é que depende. Se você se machucou por culpa da empresa, mesmo que indiretamente, pode ser que sim. Pode ser que você consiga cobrar dela todos os gastos que você teve com a situação e, inclusive, pode até ser que você consiga ser indenizado pelo sofrimento que teve. Meu nome é Ivan, sou advogado trabalhista e aqui no canal você encontra tudo que seu patrão não quer que você saiba. No vídeo de hoje você vai entender quando se machucar no trabalho configura um acidente de trabalho, quando você pode responsabilizar a empresa por isso e os 5 tipos de indenização que você pode receber. A primeira coisa que a gente precisa entender é se para a lei o que aconteceu contigo se caracteriza ou não como um acidente de trabalho. E eu sei que a palavra acidente tem um peso forte e talvez dê aí um friozinho na barriga, uma estranheza, mas não se assuste. Até situações mais leves também podem ser reconhecidas como um acidente de trabalho. A definição do que é um acidente de trabalho está lá no artigo 19 da Lei 8.213 de 1991. Para essa lei, uma situação vai ser considerada como acidente de trabalho quando, primeiro, acontecer em razão do trabalho, segundo, causar uma lesão corporal ou perturbação funcional e terceiro, gerar uma incapacidade de trabalho. Bora ver um exemplo prático para a gente entender isso melhor. Imagina aí que você trabalha como operador de máquinas e enquanto fazia a limpeza da máquina em que trabalha, machucou o seu dedo. Esse machucado foi uma queimadura leve que pegou no seu dedo indicador e em parte da sua mão. Quando isso aconteceu, você foi levado imediatamente ao médico e ele disse que você ia precisar ficar encostado por 3 dias. A situação aconteceu enquanto você estava trabalhando, ou seja, enquanto você limpava a máquina. A situação causou uma lesão corporal, ou seja, a queimadura no dedo e em parte da mão. E por fim, a situação gerou uma incapacidade de trabalho, já que você não vai conseguir trabalhar durante 3 dias. Nesse caso, para a lei, essa queimadura que você sofreu é sim considerado um acidente de trabalho. Vamos recapitular aqui. Para ser acidente de trabalho, a situação precisa ter acontecido em razão do trabalho, causar uma lesão corporal ou perturbação funcional e te deixar incapacitado para o trabalho, mesmo que por pouco tempo. Deu para entender? Se alguma coisa ficou confusa, deixa aqui nos comentários que eu vou tentar te ajudar. Uma outra coisa importante é que essa incapacidade não precisa ser total, tá bom? Pode ser que você fique incapacitado apenas em parte de realizar algumas atividades. Mesmo assim, vai ser considerado acidente de trabalho. Agora você deve estar se perguntando aí qual é a importância de a situação ser ou não reconhecida como um acidente de trabalho. E a resposta é que isso faz toda a diferença. Em primeiro lugar, se a situação for configurada como um acidente de trabalho, é obrigação da empresa emitir a comunicação de acidente de trabalho, a CAT. Isso aí já gera algumas repercussões positivas para você. Caso você venha se afastar pelo INSS, seu benefício vai ser diferente e você pode ter vários direitos, principalmente em relação à empresa. Daqui a pouco eu vou listar algum desses direitos. Agora o que a gente precisa entender é sobre quando dá para responsabilizar a empresa pelo que aconteceu. Muita gente acha que só sofrer um acidente já dá um monte de direitos, mas não é assim que funciona. Nem sempre é possível que a gente responsabilize a empresa pelo acidente, por mais grave que ele seja. A regra geral para responsabilizar a empresa é que você vai precisar provar que ela teve culpa pelo que aconteceu. Isso significa que você vai precisar mostrar que a empresa poderia ter feito ou deixado de fazer algo que impediria que o acidente acontecesse. Vamos lá. Essa parte aqui é bem importante, então preste atenção para você conseguir entender direitinho. Se você trabalha como pedreiro e simplesmente pega uma pedra e joga em cima do seu pé, não dá para querer responsabilizar a empresa por isso, né? O acidente não foi culpa dela, foi culpa sua. Agora, se você trabalha como pedreiro, não recebeu o capacete da empresa e uma pedra cai na sua cabeça, a conversa muda, concorda? Era obrigação da empresa garantir um ambiente de trabalho seguro e fornecer todos os equipamentos de proteção para evitar esse tipo de acidente. Se ela tivesse fornecido um capacete, pode até ser que a pedra caísse na sua cabeça, mas talvez, dependendo da altura, não te machucaria. Então, se você se machucar porque a empresa não te forneceu um equipamento de proteção que ela deveria fornecer, ela tem que ser responsabilizada por todos os danos que você sofrer. Mas essa não é a única hipótese, tá certo? Esse é só um exemplo. O que você precisa fazer é se perguntar: esse acidente aqui que eu sofri, será que se a empresa tivesse feito algo diferente
ou deixado de fazer algo, isso evitaria que o acidente acontecesse? Se a resposta for sim, se a empresa pudesse ter evitado o acidente, é bem provável que ela tenha culpa. Agora, se a resposta for não, só tem uma única situação em que você pode escapar, que vou falar daqui a pouco. Se você está gostando do vídeo, se ele está te ajudando a entender melhor seus direitos, não esquece de curtir e se inscrever aqui no canal. Isso nos ajuda bastante a levar essas informações a outras pessoas que estão na mesma situação que a sua e que precisam conhecer seus direitos. Mas continuando aqui, a única forma de responsabilizar a empresa por um acidente que ela não teve culpa é se a atividade que você realizava era muito arriscada. Nesses casos, a empresa deve ser responsabilizada mesmo sem ter culpa pelo que aconteceu. Como assim? Muito arriscado, Ivan? Existem algumas profissões que expõem os trabalhadores a riscos maiores do que outras. Por exemplo, os carteiros, bancários e vendedores externos estão muito mais suscetíveis a assaltos do que uma secretária, um advogado, um professor. Da mesma forma que alguém que trabalha na construção civil corre um risco muito maior de cair, de sofrer acidentes com queda de objetos e coisas do tipo. Nesses casos, quando um desses profissionais se acidenta, mesmo que a empresa não tenha culpa, ela tem que ser responsabilizada. Essas profissões que mencionei são só alguns exemplos, tem várias outras. Tudo vai depender se a atividade era muito arriscada ou não, certo? Agora que você já sabe o que é o acidente e quando dá para responsabilizar a empresa, vamos ver aqui o que é que dá para você receber quando sofre um acidente de trabalho. A regra é que se você se acidentar e a empresa responsável, ela tem que responder por todos os danos que você sofreu. E quando eu digo todos os danos, é todos os danos mesmo, tá bom? Os danos mais comuns entre aqueles que se acidentam no trabalho são danos morais, danos estéticos, danos existenciais e os danos materiais. Dentre os danos materiais, existem dois tipos que são os danos emergentes e os lucros cessantes. Cada um desses danos dá direito a um tipo diferente de indenização, ou seja, se você sofreu um dano estético, tem direito à indenização por danos estéticos. Se o dano foi material, você tem direito à indenização por danos materiais e assim sucessivamente. Vamos passar aqui por cada uma dessas indenizações para você entender melhor. A primeira indenização que você pode receber e também a mais comum é a indenização por danos morais. Se machucar no trabalho não causa só gastos extras, causa também dor e sofrimento, e isso deve ser compensado pela empresa. Dependendo da gravidade e das consequências do acidente, esses danos morais podem ser diferentes. Algumas situações geradas por acidentes que refletem o dano moral são o medo de se tornar inválido, o sofrimento de não conseguir realizar atividades básicas, a humilhação de precisar de suporte e vigilância de outras pessoas, a sensação de não ser mais produtivo e a dor de ser excluído dos demais colegas de trabalho. Os tribunais vêm decidindo que o simples fato de sofrer um acidente já presume que você sofreu um dano moral. Isso significa que esse dano moral não precisa ser comprovado, até porque fazer isso seria uma tarefa quase impossível. Na prática, isso significa que para você conseguir essa indenização, basta provar que sofreu o acidente do trabalho e que a empresa teve culpa ou então que você trabalha em atividade de risco, aquilo que expliquei no começo do vídeo. O valor dessa indenização por dano moral é bem subjetivo. Na hora de definir esse valor, o juiz vai analisar 12 critérios que estão listados na CLT e estabelecer um valor de até 50 vezes o salário. Dependendo da gravidade do acidente, esse valor pode ser maior, mas isso só acontece quando realmente a situação é gravíssima. Eu vou deixar esses 12 critérios aqui na descrição do vídeo para você conhecer. Para você conseguir essa indenização, provavelmente vai precisar entrar com um processo contra a empresa. Eu mesmo nunca vi uma empresa pagar esse tipo de indenização amigavelmente. Essa indenização por danos morais é um tipo de indenização por danos extrapatrimoniais. Além dela, existem outros dois tipos de indenização por danos extrapatrimoniais que você pode receber: a indenização por danos estéticos e a indenização por danos existenciais. Todas seguem esse mesmo parâmetro de valor que eu falei. A diferença entre elas vai ser o tipo de dano que elas buscam reparar. No caso da indenização por danos estéticos, o objetivo é compensar uma mudança no seu corpo, que pode ser algo mais leve, como uma cicatriz mais aparente, até algo mais grave, como a perda de um membro. Já a indenização por danos existenciais tem o objetivo de compensar um prejuízo no seu projeto de vida. Muita gente confunde ela com a indenização por danos morais, mas elas não são a mesma coisa. Enquanto o dano moral é algo que você sente o seu sofrimento, o dano existencial está mais ligado a um fazer. Quando você tem que fazer coisa que antes não fazia, ou por causa do acidente você não consegue mais fazer coisas que antes fazia. Por exemplo,
Se o acidente fizer com que você não consiga mais praticar um esporte que antes praticava, isso causou um dano existencial. Então vamos recapitular aqui. Existem 3 tipos de indenizações por danos extrapatrimoniais que você pode ter direito: a indenização por danos morais, estéticos e existenciais. A indenização por danos morais tem o objetivo de compensar o seu sofrimento. A indenização por danos estéticos tem o objetivo de compensar uma mudança no seu corpo. E a indenização por danos existenciais, um prejuízo ao seu projeto de vida. Além dessas indenizações por danos extrapatrimoniais, você pode ter direito a 2 tipos diferentes de indenizações por danos materiais ou patrimoniais. A primeira é a mais comum, que é a indenização por danos emergentes. São aqueles gastos que você teve com o acidente, aquilo que você efetivamente gastou. Sabe aqueles gastos com consultas médicas, exames e remédios? Tudo isso tem que ser reembolsado pela empresa. Em situações mais graves, pode até ser que você precise usar prótese, e nesse caso, a empresa tem que pagar por isso. Além desse dinheiro que você gastou por causa do acidente, esse prejuízo que você teve pode ser também que você deixe de receber por causa do acidente. Por exemplo, pode ser que o acidente te deixe com alguma sequela permanente, algo que te impede de trabalhar do mesmo jeito. Nesses casos, você pode receber uma indenização por lucros cessantes em forma de uma pensão mensal vitalícia. E olha, essa indenização é a que costuma ser a mais cara. Dependendo da gravidade do acidente, ela pode chegar a mais de R$1 milhão. Vamos agora relembrar tudo que eu falei para não ter perigo de ter passado algo em branco. Se você se machuca no trabalho e isso se caracteriza como acidente de trabalho, a empresa pode ser responsável por todos os danos que causou. Nesse caso, ela pode ter que pagar indenizações por danos patrimoniais e extrapatrimoniais. Os danos patrimoniais são os danos emergentes, que é aquilo que você gastou, e os lucros cessantes, que é aquilo que você vai deixar de receber. Já os danos extrapatrimoniais são os danos morais, estéticos e existenciais. E assim, de todas essas indenizações, a que costuma pagar mais é a indenização pelos lucros cessantes. Por isso, se eu fosse você, a seguir eu assistiria esse vídeo aqui, em que falo tudo que você precisa saber sobre ela. Se você gostou do conteúdo, não esquece de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir até aqui, um abraço e até o próximo vídeo.